Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao painel promovido pela FGV Direito Rio, e vamos debater hoje sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas concessões de infraestrutura. Antes de apresentar os nossos palestrantes, eu faço uma ressalva que todas as manifestações expressas dos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas são exclusivamente a opinião dos autores, e não necessariamente a opinião e posição da institucional FGV. Eu quero dar as boas-vindas, então, aos nossos palestrantes, o deputado federal e advogado, doutor Hugo Leal, ao procurador-geral da AGESTRANSP e advogado, doutor Mário Eduardo Macedo Moura, e o professor Rafael Veras de Freitas, professor do LLM em Direito da Infraestrutura e Regulação da FGV Direito Rio. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra agora ao doutor Hugo Leal. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, Mário Eduardo. Obrigado, Daniele. Quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas pela essa oportunidade, por esse debate, nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos aí de isolamento social. Nós temos que vencer exatamente essas dificuldades e o país tem que continuar, as coisas têm que andar. Eu quero até falar, hoje eu estou aqui em Brasília, apesar de nós estarmos aí com uma votação remota. Essa semana eu tive 2 matérias a serem votadas aqui, uma medida provisória, e hoje também estamos votando outra medida provisória que trata da questão da regulação dos contratos de trabalho, e a presença aqui também é importante para que nós possamos articular. E é muito bom que nós estejamos discutindo, né, esse tema da questão dos contratos de concessão, né? Nosso tema é coronavírus, equilíbrio econômico financeiro em concessões, dever de negociar, quem paga a conta. Esse tem um tema, né? Foi um tema do texto aí do nosso querido professor Rafael Veras, que eu acho que basicamente, é o texto que nós vamos aqui poder ter a oportunidade de discutir. Bom, o primeiro ponto, né, que nós temos que avaliar nesses contratos de concessões, na lógica das propostas que foram feitas, como é que nós vamos interpretar essa questão da pandemia, essa questão do isolamento, essa questão da redução da atividade econômica no impacto nos processos de concessão. Porque essa é uma pergunta que não se faz só na questão dos contratos de concessão. Nós fazemos essa pergunta ampla, geral e restrita para todo o processo econômico. E cito aqui, abro um parênteses aqui para citar, eu tenho discutido aqui também a questão da atualização e da modernização da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Recuperação judicial e falência, há 6 meses atrás, era um escopo, era uma lógica, né? As empresas que tinham dificuldades se utilizavam desse instrumento para a recuperação judicial. Imagina a recuperação judicial nesse momento de pandemia, imagina a quantidade de empresas que estão nessa circunstância. Então, e hoje, quando você fala dessa proposta, dessa questão dos contratos, né, das concessões, das mais variadas hipóteses, especialmente na área de infraestrutura, nós também temos que avaliar qual é o impacto dela nesse momento que nós estamos vivendo, dentro da realidade que nós estamos vivendo, com a legislação que nós estamos vivendo. E o primeiro ponto, a primeira pergunta que se faz aqui, a tendência, eu vou usar aqui a lógica do professor Rafael, é falar, é a teoria da imprevisão. Uma circunstância dessa, a gente tem que usar a teoria da imprevisão e todos os custos têm que ser arcados pelo poder concedente. Só que isso não cabe em nenhuma mentalidade, porque se todas as pessoas, se todos os agentes econômicos, ou contratantes, concedentes, concessionários, usarem a teoria da imprevisão, todos eles estão sendo afetados, né? Não é um fator príncipe, né, que tem no direito administrativo, é uma circunstância e é generalizada, é muito específica, mas é generalizada. Todas as pessoas estão passando por essa circunstância. Então, quando aqui no Congresso nós votamos aqui medidas que
que são focadas, né, direcionadas para essa possibilidade, para essa questão, para atendimento ao momento emergencial. Nós estamos no momento de, aliás, um decreto presidencial aprovado aqui pelo Congresso Nacional, definindo esse momento como um momento de calamidade, mas a calamidade pública para todas as pessoas. Então, e a ideia nossa aqui, a ideia do Congresso, do Legislativo aqui, foi, em sintonia com o Executivo, discutir, primeiramente, aquelas pessoas que são afetadas de forma impactante, que é a questão do mercado informal, principalmente, e aí, não por acaso, foi aprovada aqui a questão desse benefício temporário também, a questão da empregabilidade natural, com algumas condições, com redução de impactos financeiros, mas também nos contratos, nós tivemos um processo de discussão aqui, mas contratos que são relacionados vamos dizer, às circunstâncias do dia a dia. O projeto de lei 1179, que foi votado aqui na Câmara, foi votado no Senado, foi votado na Câmara, está para sanção presidencial, e foi sancionado na semana passada, tinha um pouco dessa lógica, discutir essa questão dos contratos entre as partes. Quando nós remetemos para a questão dos contratos nas concessões, o que eu quero destacar? Quero destacar o seguinte, como nós não podemos utilizar um instrumento, como falei aqui, a teoria da imprevisão ou da imprevisibilidade, porque isso afeta todos os segmentos, não é uma circunstância que afetou a um segmento só da infraestrutura, vários foram afetados, nós temos que levar o que nós temos hoje. Como é que nós vamos discutir? Como é que nós vamos fazer esse reequilíbrio econômico e financeiro? E aí entra o papel, né, o Mário Eduardo vai poder falar melhor aqui, das agências reguladoras. A agência reguladora vai avaliar nessa questão dos impactos, dos valores, e isso vai ter influência onde? Na tarifa. Só que não pode ser a tarifa exclusivamente o modus operandi para poder fazer esse enfrentamento, porque senão você inviabiliza, seja aí na questão portuária, seja na questão aeroportuária, seja na questão rodoviária, ferroviária. Na rodoviária, afeta muito a questão do usuário. É interessante que as concessões, quando são feitas, os impactos dela para o usuário, às vezes é perceptível uma concessão aeroportuária, um aeroporto que foi concedido, por exemplo, o Galeão, no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, houve uma modernização, houve investimento, nós pagamos lá a taxa de embarque, né, de uma forma de remuneração, pagamos o estacionamento que é explorado pela concessionária, mas isso não é uma coisa que fica muito clara, que é um diferencial. Agora, quando você faz utilização de rodovia e paga o pedágio, esse ninguém discute. Então, esse equilíbrio é que nós temos que ter exatamente porque se todo o prejuízo que poderá advir de uma situação como essa for ser feito no equilíbrio econômico-financeiro em cima da tarifa, vai se estabelecer a total inviabilidade. E o que eu gostaria de trazer aqui já para essa provocação? Acho que 2 temas, porque eu não posso vir aqui hoje, né, nós discutimos essa perspectiva e nós não trazemos as alternativas. Acho que a gente tem que trazer alternativas. Bom, deputado, então, nós estamos enfrentando nós estamos com esse problema, tem o dever de renegociar, nós temos quem vai pagar essa conta, e aí eu trago um debate que já houve aqui na casa, em 2017, que é a Lei 13.448. A Lei 13.448, que falava sobre as diretrizes para prorrogação, relicitação dos contratos de parcerias definidos na Lei 3.334, que é a Lei das PPIs. Então, veja, hoje nós já temos um instrumento que anteriormente não tínhamos, e esse instrumento a partir de 2017. Muitos deles, e eu quero deixar claro aqui que nós estamos vivendo um momento delicado, mas, abrindo um parênteses aqui, nós temos que avaliar que a questão da atividade econômica, o país já não vinha bem, não foi desse ano, não foi só por causa do coronavírus, nós já vimos aí, infelizmente, num decréscimo da atividade econômica a partir praticamente de 2016, 2017, 2018, isso infelizmente, tem crescido, né? 2018 foi praticamente um ano de muita dificuldade, até porque foi um ano eleitoral,
gerou uma expectativa enorme em 2019, que não se concretizou, não se realizou, e isso teve impactos também, ou seja, é só para você ver a redução do PIB, que a perspectiva de crescimento era uma e a perspectiva foi outra, chegou a 1%, um PIB muito menor do que era a expectativa de 2, 2,5%, até se falava em 3%. Então, isso é um primeiro fator. Então, algumas das instituições, falo das concessões rodoviárias que eu conheço, a própria concessão ferroviária que nós estamos em discussão aqui agora, de algumas, da minha área, né, que é a área público federal, esse debate já vinha ocorrendo. Você veja que a Lei 3.448, que fala dessa relicitação, da renegociação, ela veio no momento em que nós estávamos com uma dificuldade. Algumas concessionárias, alguns contratos dessa natureza tiveram que ser renegociados, porque muitos deles, no quarto lote, vou falar de rodovias especialmente, mas posso falar também de aeroportos, mas muitas rodovias que foram licitadas em 2013 estavam dentro de uma expectativa, de um ambiente de crescimento. Então, estabeleceram tarifas, ofereceram tarifas menores, assumiram compromissos que não tiveram condição de cumprir. Então, veio, em 2017, esse instrumento de renegociação, de relicitação, de entrega, de devolução. E olha que interessante, a lei é de 2017, mas o decreto regulamentador, que é o 9.957, é do ano passado. Praticamente ficamos 2 anos de vigência da lei sem regulamentar, porque ninguém sabia como é que se daria esse processo de devolução. Isso, eu entendo que é um instrumento, que é acho que um instrumento novel para a nossa característica, para o nosso arcabouço jurídico, e que hoje tem sido objeto dessa discussão. Então, quando nós, ao invés de usar a teoria da imprevisão, da imprevisibilidade, nós vamos ter que discutir esse tema aqui. Esse tema aqui, que já é um tema que já está posto. Ora, se não há condições de dar continuidade do prejuízo atendido, vamos, então, fazer, se for o caso, a devolução, e aí, nessa devolução, a relicitação. Isso é uma lógica, demora, é um processo difícil, mas nós temos um instrumento hoje, jurídico, previsto legalmente, já regulamentado, a regulamentação que eu disse é de agosto do ano passado, que pode servir como uma alternativa ao que nós estamos vivendo desse momento de pandemia. Então, esse é o item 1. O segundo ainda é um projeto de lei, mas eu quero destacar aqui, quero pedir depois até uma oportunidade para que nós possamos fazer um debate mais aprofundado, que é o PL 2646 de 2020, que é o PL que fala sobre as debêntures na área de investimento. É um projeto de lei, mas é um projeto de lei que nasceu da discussão dessa reformulação da lei de PPIs, né, e das licitações, que o deputado Arnaldo Jardim foi o relator, aliás, fez um belo relatório. Eu tive a oportunidade de ter aqui a presença do professor Rafael, professor João Paulo Ribeiro, e depois nós fizemos um seminário também na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, discutindo exatamente aquele projeto de lei. Só que o projeto de lei tem vários temas que trazem assim, uma certa apreensão. Ele foi apresentado, olha que interessante, em fevereiro, né, acho que foi em fevereiro, dia 20, não lembro, logo depois do início da legislatura, foi apresentado o relatório, ele acabou não sendo votado ainda no plenário, mas com muitos temas ainda a serem enfrentados, né, até com ponderação do próprio TCU, do Tribunal de Contas da União, e de outros instrumentos. Agora, o que eu quero dizer? Desse relatório, desse tema, né, que nós enfrentamos lá na discussão do PL sobre PPIs e sobre concessões, desdobrou uma alternativa à utilização de debêntures para investimentos. Esse PL 2646, eu acho que é um instrumento muito interessante até para estimular esse momento das dificuldades de investimento que nós vamos ter. É claro que nós já temos lá o papel da isenção dos fundos de pensão, já temos alguns instrumentos de investimento que já se utilizam do diferencial para fazer esses investimentos na área de infraestrutura. Só que essa debênture, esse incentivo, tem alguns outros instrumentos bem interessantes para que possa servir de alternativa, porque o que não podemos deixar
é que esse ônus, primeiro que fique com o poder público, com o poder concedente. E não é possível, né, a história que a gente fala sempre, a viúva pagar essa conta. Acho que ela tem que ser, esse reequilíbrio tem que se dar ao longo do contrato, e se não for possível, se não for exequível, a relicitação, a entrega, dentro do que já está, do que eu já falei. Não sendo a intenção, né, do poder concedente e da concessionária em permanecer, buscar alternativas para esse financiamento, alternativas de alongamento ou alternativas que, como eu citei aqui, de captação de recursos no mercado ou desse instrumento jurídico aí que estamos tendo criado, que é essa debênture de investimentos. Mas ainda é um PL. Mas é o que mais maduro nós temos aqui nesse momento de pandemia, para que nós possamos votar e apresentar. Eu disse que eu não queria me alongar aqui, mas acaba a gente querendo falar muito, mas o resumo, né, a provocação que eu faço, repito, desse enfrentamento, são esses dois temas, nessa área das concessões, que é a Lei 13.448, o decreto 9.957, que é de agosto, claro que nos instrumentos aqui das concessões do governo federal, sejam eles em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, que são as principais. E esses são instrumentos que foram autorizados para fazer isso. E tem servido também de balizador para as negociações, principalmente no Tribunal de Contas da União. E os outros temas, se você, para fazer o reequilíbrio, né, você tem que ter essa possibilidade, que hoje tem um instrumento jurídico, você tem a outra possibilidade, que é o investimento, buscar esse investimento fora. Então, temos também que abrir alternativas para que esse investimento possa chegar de forma mais rápida, principalmente o investimento internacional, nas novas licitações ou nessas que estão sofrendo com essa pandemia. Agora, repito, né, deixar lógico, o que não pode é aceitar, quer dizer que isso aí, que esse problema da imprevisibilidade, essa conta tem que mandar para o poder concedente ou colocar isso na tarifa, ampliando tarifa, que é uma situação ilógica num momento delicado como esse, e até mesmo deixar essa conta para o poder público, né? Aliás, eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente sempre fala, mas o professor Rafael destacou. Quando a gente fala poder público, né, parece uma esquizofrenia. Na realidade, poder público somos nós, né? Somos nós. Quem paga a conta é o poder público, quem paga imposto. Somos nós mesmo que pagamos isso. Então, eu falo, vamos deixar a conta para o poder público. O poder público somos nós. É lógico que a gente tem que entender isso. Então, não dá. Num momento como esse, temos que partilhar. O poder público tem feito a parte, quer dizer, o governo federal tem se esforçado aí em dar condições para poder superar, né, aquelas pessoas mais necessitadas, as pessoas que têm dificuldade de acesso a crédito e tudo mais, mas também tem estudado essa lógica aí para que a economia possa avançar. Então, eu vou ficar por aqui, eu poderia usar os 20 minutos, mas eu vou deixar os que me restam aqui, mais uns 5 minutos, para o debate, que eu acho que será muito mais interessante. Então, acho que essas são as palavras iniciais. Obrigada, deputado. Muito obrigada pelas considerações. Agora eu passo para o advogado e procurador-geral, doutor Mário Eduardo Macedo Moura. Bem, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à FGV pelo convite, de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema que é muito relevante, é tão relevante especialmente para mim, porque trabalho na agência reguladora de transportes e rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer também, que é uma grande satisfação estar com a presença do deputado Hugo Leal, com quem já tive a oportunidade de me encontrar na audiência que a FGV promoveu recentemente, lá com a presidência, com a participação do nosso presidente Rodrigo Maia, com a participação do deputado Arnaldo Jardim, João Maia, Paulo Ganimi, meu amigo deputado federal Cristino Leal. Tive a oportunidade também o doutor Rafael Vez, o doutor João Paulo, para poder falar também sobre o marco legal, novo marco legal das concessões. Tá? Gostaria também de agradecer a participação e sempre as valiosas contribuições do doutor Rafael Veras. E vamos lá, eu acho que, na verdade, o meu papel é falar basicamente da minha experiência e da nossa visão, da minha visão, pelo menos, dentro da agência reguladora,
Eu só gostaria de destacar, antes de mais nada, que qualquer opinião minha ou visão é estritamente, do meu ponto de vista, não representa em nenhum momento o posicionamento da agência reguladora, então só gostaria de fazer esse esclarecimento antes de prosseguir. A grande verdade é que esse tema não está sendo discutido somente hoje, né? Ele está na agenda, está na pauta do dia, em todas as conversas que são realizadas no país inteiro, porque é um impacto que está acontecendo não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, né? E, basicamente, o que eu destaco nesse momento é que a pandemia, né, essa crise sanitária que o Brasil está passando, está pegando no calcanhar de Aquiles das concessionárias. E eu digo concessionárias de um modo geral, não só de transporte, mas também as de rodovias, que, no caso, é a queda da demanda. A queda da demanda é uma realidade, né, que foi ocasionada não exclusivamente só por causa da pandemia, mas também por atos do Estado que determinaram, diante da crise sanitária, e não foi um ato imposto por vontade exclusiva do Estado, que é o isolamento social, né? E o isolamento social, logicamente, ocasiona a queda de demanda. E o problema da queda de demanda é que os nossos contratos são contratos muito antigos, né? Por mais que tenham sido renovados ao longo dos anos, prorrogados, é certo que ninguém nunca imaginou que uma crise como essa viesse a acontecer, né? Que pegou todo mundo de surpresa e de calça riada, basicamente, porque não tem solução no contrato para esse tipo de problema. Isso é uma situação que vai exigir muita criatividade e muita resiliência das concessionárias e do poder público para poder superar e achar alternativas para solucionar os contratos que hoje estão em vigor, né? Muito bem colocado pelo deputado Hugo Leal, nós já temos algumas alternativas em caráter legal, legislativo, mas nós também temos outras alternativas que seriam uma prorrogação do contrato, prorrogação antecipada dos contratos de concessão, a repactuação dos investimentos previstos no contrato, né? E durante esse período, especialmente de pandemia, que exige o isolamento social, mas esse isolamento, infelizmente, não pode ser absoluto, porque as pessoas precisam trabalhar, né? E, com o passar do tempo, vai acontecendo essa flexibilização do isolamento. Nesse momento, também é preciso ter um olhar mais ponderado para as concessionárias no que toca a exigir a qualidade do serviço, porque é muito difícil que você exija que a concessionária mantenha, às vezes, 100% do serviço com intervalo curto de prazo, por exemplo, no metrô, no metrô ou na ferrovia, ou até mesmo no transporte aquaviário, porque você, infelizmente, pela queda de demanda, não justifica exigir que a concessionária mantenha a mesma operação do serviço que era prestado quando a normalidade estava estabelecida, né? E, nessa perspectiva, a agência reguladora tem atuado junto com as concessionárias para prestar todo o auxílio na fiscalização, na flexibilização das previsões contratuais, justamente para poder não sufocar mais as concessionárias que já estão praticamente no limite do seu caixa, tendo em vista que a demanda caiu de maneira vertiginosa. E aqui nós temos um exemplo de 60% nos transportes ferroviários, 40% nos transportes metroviários. E essa demanda, infelizmente, não vai voltar. E ela não vai voltar por diversos fatores. Não só porque as pessoas terão o receio e o medo de voltar, ainda que exista uma vacina, e ainda que já foi prevista só para o meio do ano que vem, mas, sobretudo, porque as pessoas vão ter medo de estar na rua, né? E, principalmente, de usar o transporte público, porque o transporte público, invariavelmente, exige uma aproximação maior das pessoas, tanto o transporte público de massa quanto o transporte público tradicional, como são os ônibus, né? E também tem outro fator, e aí pegando um pouco do gancho do que o próprio deputado Léo falou sobre as companhias aéreas, é que a realidade é que o mundo se tornou virtual. Então, a realidade dessa webinar aqui, desse bate-papo virtual, vai ser estabelecido dentro das empresas como uma filosofia de trabalho. Então, hoje as pessoas não vão mais precisar pegar um avião para ir do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer uma reunião, não vão precisar pegar um avião para ir para Brasília despachar, de repente, com um desembargador ou com um ministro,
porque vai ser viável a tecnologia e isso vai ter impacto diretamente na demanda. E tendo em vista que esse é um futuro que não volta mais, né, vamos precisar remodelar os contratos, porque essa demanda, a demanda que foi projetada no momento da licitação, ela jamais, daqui para frente, vai ser atingida. Isso é uma realidade. Eu acho que todo mundo precisa ter o pé no chão para poder reconhecer que isso vai acontecer, né? Nós temos os instrumentos, como já dito antes, tanto pelo deputado e alguns exemplos que eu dei anteriormente, sobre a reformulação dos contratos de concessão. E é muito importante também, nesse cenário de isolamento social e de queda de demanda, perceber que, inclusive, a instabilidade política causa muitos problemas. Você vê que o fato do Estado determinar o isolamento social e ter pouca previsibilidade quando esse isolamento social vai ser flexibilizado, ou, às vezes, criar confusão na própria metodologia do isolamento social, cria um problema para a concessionária. Porque, muito bem, o Congresso Federal conseguiu o projeto de lei que determinasse, que autorizasse as concessionárias não, no modo geral, as empresas, a suspender os contratos de trabalho, mas, infelizmente, quando você não tem uma previsibilidade de quando o serviço vai voltar à normalidade, você cria na expectativa da empresa de que amanhã pode voltar o serviço que estava prestado hoje a 20% e amanhã passa para 80%. E aí ele tem que retomar todos os contratos de trabalho que antes ele tinha suspenso, justamente para dar uma flexibilizada maior no seu fluxo de caixa. E essa instabilidade política, por não ter uma previsão de como o Estado vai se comportar, até mesmo de como a sociedade como um todo vai se comportar diante da evolução da pandemia, cria uma insegurança e um prejuízo muito grande por parte das concessionárias e por parte da própria população, que nunca sabe quando pode sair, quando tem que ficar em casa, se pode sair a qualquer horário, se pode fazer uma ligação intermunicipal ou não. E essas questões vão envolver, de novo, uma complexidade muito grande entre o município e o Estado, porque o município tem um transporte público licitado, assim como o Estado, e se a gente não criar um novo modelo de organização das metrópoles, vamos começar a ter um serviço predatório, onde, por exemplo, o transporte vai querer, de alguma maneira, tirar os usuários da linha de metrô ou vice-versa. Então, todo esse complexo de fatores vinculados diretamente à demanda, que, na verdade, é o alicerce básico das concessionárias, vão precisar ser reinventados. Nós vamos ter que pensar em alternativas para que a concessionária não só tenha basicamente a demanda como a sua fonte de custeio principal, mas pensar em fontes alternativas para que as concessionárias se tornem sustentáveis, porque hoje a realidade não é essa. E dentro dessa perspectiva, é muito importante falar que a questão do cuidado, né, com os usuários, de como nós vamos tratar os usuários daqui para frente, não podemos olhar o usuário simplesmente como um consumidor e aquele que vai colocar o dinheiro dentro da concessionária. Temos que olhar o usuário como uma pessoa que, na verdade, é o próprio Estado, porque assim como a concessionária perdeu dinheiro com a demanda, a concessionária perdeu dinheiro com a demanda por causa do isolamento social e da crise sanitária, o Estado também perdeu a arrecadação. E nós não podemos imaginar que, desse ponto de vista, temos que aumentar a tarifa, porque a tarifa, ao invés de aumentar ou, eventualmente, subsidiar o caixa da concessionária, pode criar mais afastamento dos usuários, que vão deixar de usar aquele transporte público justamente pelo aumento da tarifa, né? E é muito relevante, eu sempre falo isso, com relação à questão de como tratar a revisão dos contratos nesse momento. Se, antes de mais nada, não se definir a tese de qual é a natureza jurídica da pandemia, se isso é um evento de força maior, se isso é um fato do príncipe, ou se aplica a teoria da imprevisão, que eu acho que as pessoas, de um modo geral, e aqui não é uma crítica a ninguém, que acharam que, quando saiu aquele parecer da Advocacia Geral da União, um parecer super bem elaborado, que tem sido usado como parâmetro diante do Estado, diante do país inteiro, se acha que hoje quem tem que pagar a conta é o Estado. Na verdade, não é essa a perspectiva que nós temos que ter, porque o Estado, como eu já dito, também teve seus prejuízos, né?
caiu a arrecadação. O Rio de Janeiro já está anunciando que, se as atividades econômicas não retornarem, corre o risco de ficar sem o pagamento do salário dos servidores e dos aposentados a partir de agosto. Isso vai ser um grande problema, porque nós já passamos isso no passado recente. Precisamos imaginar que não podemos simplesmente pegar essa conta, transferir para o usuário através da tarifa, como também não podemos transferir para o Estado através de subsídio direto, porque isso vai causar um grande problema. E as concessionárias precisam ter essa consciência para não ser afobado a ponto de querer entrar de maneira imediata com pedidos de reequilíbrio. Porque, veja, a pandemia ainda não teve seus efeitos econômicos plenamente consolidados. Vamos ter ainda muita dificuldade ao longo dos meses, talvez até ao longo dos anos. Então, imaginar que hoje é possível reconhecer um desequilíbrio a favor da concessionária, a ponto do Estado ter que desembolsar milhões de reais para poder manter o serviço público, no modo de ver, minimamente, sem muita cautela. Então, eu acho que esse é um ponto de vista muito relevante. Temos que, primeiro, discutir e ter um entendimento praticamente uniforme sobre a natureza jurídica dessa pandemia, para casuisticamente aplicar essa teoria dentro de cada contrato, com base nos riscos que foram alocados, que, logicamente, como eu já disse, esses contratos são muito antigos, então a alocação de risco foi feita de uma maneira inimaginável da existência de uma pandemia, e por isso deverão ser reformulados, repactuados, seja através de uma relicitação ou seja através de um acordo consensual entre poder concedente, entre o concessionário e, eventualmente, com a participação da agência reguladora. Tem surgido muito debate, e eu tenho visto muitas notícias sobre isso, especialmente no Ministério da Infraestrutura, sobre a possibilidade dessas renegociações das concessões terem a participação direta dos órgãos de controle, né? E eu digo órgãos de controle especificamente Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que essa participação desses atores é fundamental para garantir maior segurança jurídica, sobretudo para os agentes públicos, né, que participam e que precisam autorizar ou não uma revisão contratual, e mais ainda também para as próprias concessionárias e para o poder concedente, para que no futuro nós não tenhamos que rediscutir tudo aquilo que está sendo discutido agora com tanta dificuldade e com tanta superação. Então, eu tinha milhões de outras coisas para poder falar, mas eu acho que se eu continuar aqui, eu não vou dar espaço para o professor Rafael falar com tanta qualidade que ele sempre tem falado. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade, estou aberto aí a questionamentos, a esclarecimentos, enfim, ao que for necessário. Muito obrigado mais uma vez à FGV, ao deputado Hugo Leal e ao professor Rafael Veras. Muito obrigada pelas suas considerações, doutor Mário Eduardo. Agora eu passo a palavra para o professor da casa, professor da LLM em Direito da Infraestrutura e Regulação, professor Rafael Veras. Bom, boa noite a todos. É um prazer, uma honra sempre partilhar de eventos com o deputado Hugo Leal, doutor Mário, que faz um brilhante trabalho à frente da Procuradoria-Geral da Agência, e prazer também estar com você, Daniele, nesse momento e nesse debate de um tema tão delicado no atual momento dos contratos de infraestrutura. Eu, como não poderia deixar de perder o viso, trouxe uma apresentação curta, que, como disse o deputado, eu tive a oportunidade de escrever sobre quem paga a conta da teoria da imprevisão, e de lá para cá venho estudando o assunto e tentando desenvolver novas soluções e propor novas ideias. Eu tive um debate hoje de quase uma hora na ABAR, né, na Associação das Agências Reguladoras, e trouxe aqui um pouco do resumo do que a gente discutiu lá no âmbito dos reguladores. Sempre considerando que se tratam de propostas e não de verdades absolutas, como diz o meu amigo professor Marcos Nóbrega. Nesse momento, quem tem muita certeza ou está mal informado ou está estudando pouco. Bom, eu dividi a minha intervenção de hoje em 3 pontos novos e relacionados àquele artigo sobre reequilíbrio econômico-financeiro. O primeiro deles diz respeito à crença, ao mito de que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão devem observar as condições efetivas da proposta, o que vem previsto no artigo 37, 21 da Constituição. Segundo ponto
eu toco no que o deputado Gulliel falou, na aplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos de infraestrutura. Num terceiro momento, eu trago algumas sugestões, né? Foi muito dito, dever de renegociar, mas como renegociar esse contrato? Então, eu trago algumas propostas ao debate, ao exame de vocês e dos participantes. E, por fim, outro tema que eu venho estudando é um direito sancionador regulatório pós-pandemia. Como vai funcionar os sistemas de punição das agências reguladoras depois que a pandemia passar? Será que as agências reguladoras vão conseguir se valer apenas de uma estrutura de comando e sanção? Será que multar uma concessionária que não atinge parâmetros de desempenho satisfatórios vai ser eficiente, né, num regime pós-pandemia? Então, foram esses temas que eu venho pesquisando e que eu vou explanar aqui rapidamente no âmbito da minha apresentação. O primeiro deles é o mito de que se aplica o artigo 3721 aos contratos de concessão. Esse é um mito, primeiro, porque o artigo 3721 ele se refere especificamente aos contratos regidos pela Lei 8.666. Tanto é verdade que existe um dispositivo especial para disciplinar os contratos de concessão, que é o artigo 175. Me refiro aqui a uma dissertação de mestrado da doutora Letícia Alencar, que ela fez até uma pesquisa histórica dos constituintes, quando alteraram o artigo 100, quando alteraram a Constituição e formaram o artigo 177, que a ideia dele e do artigo 3721 nunca foi tratar de reequilíbrio econômico-financeiro, e sim preservar as condições básicas do contrato, ou seja, interditar que fossem realizadas alterações unilaterais nos contratos, os contratos fossem cumpridos. Portanto, se a Constituição de 88 não previu nada sobre reequilíbrio econômico-financeiro, mais que isso, deslegalizou a matéria para a lei e para os contratos, eu tenho para mim que o instrumento jurídico adequado a disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro é cada contrato de concessão, e não a proposta realizada pelo licitante quando da licitação. Esse é um aporte doutrinário, mas eu, como sempre, não gosto de me prender apenas a ensinamentos doutrinários. Na prática, a maior parte do equilíbrio econômico-financeiro das concessões não se vale da proposta apresentada pelo licitante. Um exemplo disso foi a adoção da metodologia do fluxo de caixa marginal, que todos conhecem no âmbito das rodovias, desconsiderando o que foi previsto, por exemplo, no plano de negócios apresentados pelo licitante. Nos contratos mais modernos, terceira fase do programa de rodovias, por exemplo, existem mecanismos de compartilhamento de eficiência, ou seja, fator X, fator D, desconto de reequilíbrio, ou seja, a remuneração do concessionário ela passa a ser volátil e deve a observância a novos parâmetros de prestação de serviço, razão pela qual ela não se vincula à proposta da licitação, e sim à execução do contrato. Então, esse é o primeiro mito que eu gostaria de desconstituir aqui na minha fala. O segundo é a teoria da imprevisão, a qual o deputado Hugo Leal se referiu. A maior parte da doutrina vem defendendo de forma veemente que se aplica o artigo 65.2d aos contratos de infraestrutura. Basicamente, esse artigo consagra a teoria das áreas, de modo que o risco ordinário seria alocado ao concessionário, ao passo que o risco extraordinário, extracontratual, seria de responsabilidade exclusiva do poder concedente. Eu tenho para mim que esse dispositivo não se aplica aos contratos de concessão, e eu vou começar por conta do artigo 10 da Lei 8.987, que diz que o contrato restará reequilibrado se forem mantidas as condições do contrato e não da proposta. Então, o modelo trazido em 95, ele já previa uma repartição de riscos e responsabilidades no âmbito do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Ele só estabeleceu ex ante, ou seja, na lei, duas hipóteses de reequilíbrio que são de responsabilidade do poder concedente: alteração unilateral e aumento de cargos. Mas que isso foi deslegalizado a relação jurídica base contratual, delinear uma repartição de risco entre as partes que orientará o futuro equilíbrio econômico-financeiro desses contratos de concessão. E aí a pergunta que fica, que o
deputado do Hugo Leal fez é a seguinte: a teoria da imprevisão, ela é sempre alocada como risco do poder concedente? No mundo real, não. Eu vou me valer aqui de 2 exemplos distintos. Nos contratos de concessão da terceira rodada das concessões federais de rodovia, por exemplo, a teoria da imprevisão foi alocada como um risco do concessionário, desde que ele pudesse ser coberto por um seguro. De outro lado, nas concessões aeroportuárias da segunda e terceira rodadas, que são as mais afetadas, tenho para mim agora no âmbito da pandemia, o risco da teoria da imprevisão foi alocado ao poder concedente, mais uma vez, desde que existisse seguro hábil a disciplinar os efeitos econômicos da teoria da imprevisão. A pergunta que eu me faço agora é o seguinte: existe um mecanismo de seguro no direito brasileiro ou em qualquer instituição financeira que possa arcar com o risco de uma pandemia nos moldes em que a gente está vivendo? Tenho para mim que não. Então, nós estamos num momento que o contrato de concessão ele vai ter que ser avaliado não só sob uma dinâmica de risco, ou seja, risco, para os economistas, é aquilo que você tem condições de antecipar, prever e provisionar. E a incerteza é aquilo que não tem como ser manejado em termos econômicos. A pandemia do coronavírus, ela tem, para mim, se enquadra numa hipótese de certeza contratual. Eu já ouvi algumas defesas dizendo que nas próximas modelagens vai ser dividido o risco da pandemia. Eu acho impossível, em novos contratos de concessão, distribuir riscos como os riscos de uma pandemia sanitária desse porte. Eu acho que nós chegamos num momento que não estamos falando mais de risco, e sim de incerteza. Quais são as consequências jurídicas de uma incerteza? Ou seja, qual é a postura eficiente para as partes no momento em que um contrato é regido por um momento de incerteza? É a renegociação. É a renegociação porque é mais eficiente para as partes renegociarem as bases objetivas do contrato do que vir a extinguir esse contrato. Então, quando eu falei naquele artigo do dever de renegociar, também ouvi algumas críticas no sentido, isso é um modismo, isso aí é uma teoria do direito civil relacionado aos deveres anexos de boa-fé contratual e o dever de cooperar em contratos de longo prazo. Não, eu acho que é um conceito econômico, porque as partes tendem a negociar em contratos de longo prazo por serem relacionais. As partes elas estão num relacionamento duradouro, é um casamento de 30 anos, então você tem que ceder, né, durante essa relação. Isso é um argumento econômico, não jurídico. E há muito mais do que uma invencionice da minha parte em falar do dever de renegociar, um robusto ferramental jurídico no ordenamento brasileiro que dá lastro para esse tipo de expediente. E vocês até, eu acho que as exposições estão muito em sintonia, já se referiram a alguns. É muito comum que em contratos de concessão você negocie em termos aditivos aspectos contratuais e econômicos. Todos nós que trabalhamos com concessões, quantas vezes já vimos a possibilidade da exploração de uma receita extraordinária nova que tem que ser incorporada no contrato de concessão? Na Artesp, por exemplo, no âmbito das revisões ordinárias, você altera os indicadores de desempenho, que têm impactos econômicos na concessão. No setor de aeroportos, já houve uma lei, que é a lei a qual me refiro na tela, em que as outorgas pagas pelos concessionários foram renegociadas, porque, como disse o deputado Hugo Leal, esses contratos se tornaram inexequíveis em razão de uma frustração de demanda prevista no estudo de viabilidade técnica. Do setor de rodovias, houve uma medida provisória também para renegociar as obrigações de investimento. Infelizmente, essa medida provisória caducou, mas também se previa a renegociação dos investimentos, das obrigações de investimentos em contratos de concessão rodoviária. E, por fim, como se referiu o deputado, a Lei 13448, ela prevê 2 modalidades de renegociação de contratos de concessão. A primeira é a relicitação, a qual o deputado se referiu, que nada mais é do que uma extinção consensual do ajuste, ao invés da instauração de um processo de caducidade. E a prorrogação antecipada também nada mais é do que uma renegociação do contrato. O poder concedente, o ativo precisa de novos investimentos e para que eles sejam realizados, eu realizo uma prorrogação antecipada do contrato de concessão.
Se não bastasse todo esse ferramental jurídico, a LINDB, é uma lei 13.655, que veio a alterar a lei de introduções às normas do direito brasileiro, trouxe diversos instrumentos jurídicos que autorizam o poder público, por exemplo, a considerar as consequências dos seus atos administrativos, a considerar a realidade subjacente àquela relação jurídica, e o artigo 26 da LINDB autoriza que o poder público celebre acordos com a iniciativa privada. Por que não usar o artigo 26 da LINDB para renegociar amplamente esses contratos de concessão? Eu estou citando aqui a LINDB de forma subsidiária, eu já tenho diversos instrumentos setoriais que autorizam a renegociação, mas a LINDB pode ser mais uma opção para fundamentar e dar conforto jurídico à renegociação desses contratos de concessão. Quais são as minhas propostas? Bom, o ideal seria a negociação direta entre as partes, mas são poucos contratos que prevêem isso. Tem um contrato da Artesp, da Rodovia dos Calçados, que tem essa previsão de negociação direta, mas essa é mais difícil. Seria possível o poder concedente realizar o aporte subsídio, que é uma subvenção econômica que também é admitida no âmbito das concessões em razão do artigo 19 da Lei 4.320. Depois de estudar e ver todas as situações que vêm acontecendo na prática, inicialmente eu propus a mediação, né, como o Mário falou, que é na linha do que vem sendo defendido no âmbito do Ministério da Infraestrutura, mas eu acho que poderia ser uma mediação do reequilíbrio econômico-financeiro com um dispute board ad hoc, ou seja, celebra um termo aditivo, instaurando uma comissão técnica para aferir junto com a agência o desequilíbrio e depois estabelece uma mediação com a agência, o poder concedente e a concessionária. Eu acho que isso talvez possa diminuir um pouco os questionamentos do quantum de desequilíbrio. Ter um dispute board que auxilia a agência a calcular esse quantum de desequilíbrio. Tem outras formas também menos invasivas, porque aumentar a tarifa é possível no momento que a gente vive, porque vai reduzir a demanda. Estender prazo também acho muito difícil, porque para que a concessionária vai querer mais prazo numa concessão que se tornou, né, inexequível? Mas eu posso reduzir, por exemplo, os parâmetros de desconto de reequilíbrio no âmbito das rodovias. Eu posso utilizar o fundo de reserva de outorga, por exemplo, quando a modelagem tiver uma previsão de outorgas variáveis. Eu posso autorizar que o concessionário explore receitas extraordinárias para além do prazo de vigência do contrato de concessão. Eu posso tentar reduzir a taxa de regulação, de fiscalização. Eu posso tentar celebrar acordos substitutivos em relação às multas que vêm sendo aplicadas às concessionárias para tentar reequilibrar esses contratos. Ou seja, existe uma miríade de formas de reequilibrar contratos de concessão. Eu acho que esse parecer da AGU é muito bem feito, lógico, mas ele trata de uma forma genérica, né? É força maior e dá direito a reequilíbrio. Eu acho que no mundo real dos contratos de concessão, cada contrato vai ter uma especificidade que vai demandar um estudo específico da matriz de risco e das formas que o contrato oferece ou que o ordenamento jurídico oferece para a renegociação plena desses contratos. Já caminhando para o meu final, que faltam 5 minutos, eu queria fazer algumas provocações sobre o regime sancionador pós-pandemia. A minha pergunta é a seguinte: a multa, a aplicação de penalidade da multa, ela vai ser eficiente num momento pós-pandemia? Me parece que não. Nenhuma concessionária vai conseguir cumprir, como disse o Mário, as condições de prestação do serviço anteriormente pactuadas. E o Tribunal de Contas, já há muito tempo, vem dizendo que a regulação comando e controle, que é materializada por intermédio das multas, ela não é eficiente. Apenas 3,7% dos valores são arrecadados aos cofres públicos. Por quê? Porque a concessionária ela recorre, porque ela recorre administrativamente, porque ela judicializa. Então, às vezes, o desafio pós-pandemia é estabelecer um regime sancionador mais responsível e permeado ao consenso. E aí nascem algumas sugestões aí da academia,
primeira delas, da análise econômica do direito, e segundo, da regulação responsiva, e com isso eu termino com as minhas propostas. A proposta da análise econômica do direito é que eu acho até que o Mário comentou isso comigo em algum dia, de que às vezes vale a pena para a concessionária infringir o contrato. Ela faz um cálculo e aquela penalidade entra no fluxo de caixa dela e vale a pena descumprir essa obrigação contratual. O que diz as novas propostas da análise econômica do direito? As penas devem ser formatadas sob o aspecto econômico. Se a penalidade só será aplicada se ela gerar um prejuízo financeiro para a concessionária efetiva e se o custo da persecução do processo administrativo justifique a aplicação da penalidade, ou seja, é um viés muito mais econômico e prospectivo do que redistributivo, ou seja, de apenas sancionar por sancionar, e sim fazer um sistema regulatório que calcule, inclusive, os impactos dessa sanção no âmbito das concessionárias. Outra proposta é da teoria da regulação responsiva, que já não é uma novidade nos Estados Unidos, que traz um sistema de regulação que começa com uma regulação mais consensual, ou no ambiente de autorregulação, e a depender da postura da concessionária vai aumentando o grau de penalização. Qual é a vantagem da regulação responsiva? Em termos diretos, é não multar, não penalizar de primeira, e sim dar oportunidade para que a concessionária possa sanar determinado vício e, a partir daí, desenhar um sistema crescente de penalidades regulatórias. Os autores, eles ilustram isso com a figura da pirâmide regulatória. Como é que seria isso? Na base da pirâmide, medidas mais de persuasão da concessionária, e à medida em que a concessionária não cumpre essas medidas, você sobe um tom no processo regulatório sancionador. Aí começa a enviar notificações para a concessionária. A concessionária não descumpriu, você sobe um nível para o estabelecimento de uma penalidade, que pode ser aqui, ele fala em responsabilidade civil, criminal, até, no limite, a suspensão das atividades da concessionária. Por que eu trouxe esses dois contributos norte-americanos para o tema? Justamente porque já caminhando para o meu final, faltam 2 minutos, porque eu acho que os regulamentos sancionatórios das agências vão ter que ser reformulados pós-pandemia. E aí eu trago algumas sugestões. Primeiro, fixação de novos indicadores. Em todos os contratos de concessão, eu acho que os indicadores nunca mais serão os mesmos. Então, as partes vão ter que estabelecer novos indicadores para o cumprimento das obrigações contratuais. A partir daí, pode ser estabelecido, e já tem estudos da Anatel nesse sentido, um prazo para que a concessionária possa se adaptar a esses novos indicadores, prazo esse a partir do qual seria possível aplicar uma penalidade administrativa. Também poderia ser interessante incluir a figura do verificador independente em contratos de concessão para colaborar com a análise da agência reguladora no que toca ao exame do cumprimento dos indicadores de desempenho contratual. Outra providência baseada na regulação responsiva é permear, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, Mário me corrija se eu estiver errado, eu falei com a Flavine hoje da Agenersa, nós ainda não temos um regulamento de acordos substitutivos, ou seja, a gente precisa trazer instrumentos negociais que possam substituir a aplicação de sanções, ainda mais no momento pós-pandemia, porque a sanção provavelmente não vai ser paga e as concessionárias vão quebrar antes de qualquer outra coisa. Também seria possível e recomendável, já que esse momento pós-pandemia vai exigir muito dos financiadores, a celebração de acordo tripartite, muito comum nas concessões de rodovias de São Paulo, em que há um acordo com o poder concedente, o regulador e o financiador, e vão sendo dados alertas ao financiador de que a concessão vem sendo descumprida para que, eventualmente, ele possa assumir a gestão da concessão no momento de dificuldade. E, por fim, já chegando ao 20º minuto e encerrando a minha participação, eu acho que a gente vem falando muito em análise de impacto regulatório, e esse é um instrumento até bastante desenvolvido no âmbito das regulações federais, na edição de normas, nos impactos prospectivos das normas.
Eu acho que, no momento pós-pandemia, chegou o momento da gente estabelecer uma análise de impacto regulatório das sanções e dos procedimentos sancionatórios, porque a sanção, no âmbito da função regulatória, ela não é a primeira opção, ela faz parte de um ciclo da função regulatória. Então, ela, sobretudo num processo participativo e que equilibra diversos interesses, ela tem que ser a última opção do regulador. Regulador que pune muito é porque a regulação não está funcionando. Foram essas as minhas considerações. Desculpa ter falado muito rápido, mas foram muitas ideias aí e propostas, e eu tentei condensar isso tudo aqui em 21 minutos. Muito obrigado. Obrigada, professor Rafael. Eu queria fazer uma colocação e aí abrir para o debate de vocês. Execução contratual já é um desafio, né? Nós não conseguimos colocar no contrato tudo que pode acontecer, né? Um contrato relacionais de longo prazo, é muito difícil você prever todos os riscos, né? Ainda mais agora, com um evento incerto, totalmente extraordinário, que ninguém esperava. E aí você pontuou uma questão que é muito levada em consideração hoje pela análise econômica dos contratos, que é a questão da eficiência. E aí eu faço uma pergunta, né? E inicio o debate. E como é que fica a questão do dever de renegociar quando os custos para essa renegociação ficam muito elevados? Quem quer começar? Eu vou defender aqui o dever da renegociação, exatamente porque eu vou aplicar uma teoria que eu tenho trazido e foi o objeto de um projeto de lei. Nós não estamos falando só especificamente de concessões, mas a oportunidade de negociar. Porque se você não tiver, eu não vou falar nem de dever, vou falar do direito, da oportunidade de negociar, porque a outra alternativa é a judicialização. E o que vai acontecer hoje com o Poder Judiciário? Já está hoje está no limite da sua capacidade. E no momento em que, se você pegar todos os contratos, né, desses debates, dessas discussões que nós já estamos tendo, principalmente das empresas, dos agentes econômicos, e não houver a possibilidade de sentar, de estimular essa renegociação, nós vamos ter aí a pandemia, né, a ausência de respiradores, entre aspas, aí, usando uma figura de linguagem, dentro do próprio judiciário, não vai ter solução, né? Não sei que você crie as alternativas como você já tem hoje, esses juízos arbitrais e outros. Mas o que eu quero deixar claro, quando eu apresentei um projeto de lei aqui na casa, o projeto de lei 1397, previa exatamente esta figura também, né? Nos dispositivos iniciais, a negociação preventiva, a suspensão legal de alguns contratos de execução, numa lógica para evitar o deságua, né? O desaguar tudo, ou num processo de recuperação judicial ou falência, numa circunstância que essa era a lógica, buscando exemplos que já aconteceram no mundo, mas também estimulando, exatamente dentro da teoria que foi trazida, dentro dessa lógica que foi trazida, muito bem trazida aqui, de forma didática, né, como não poderia ser diferente, professor Rafael, sobre essas alternativas que existem, alternativas legais. É óbvio que o direito de negociar, vamos colocar assim, eu não quero falar da imposição de negociar, não pode ser um fator impositivo. Se houver imposição, não é negociação, aí é imposição. Então, por isso que, quando falo do estímulo dessa possibilidade, ela, particularmente para mim, numa primeira etapa, essa questão do equilíbrio, ou seja, essas forças que estão ali, especialmente no caso aqui do debate que fazia do projeto de lei 1397, das ações executivas. Repito, para evitar que haja um congestionamento dessas discussões do Poder Judiciário, que não é isso que nós desejamos. Então, dentro dessa lógica que nós estamos falando. Só para dizer aqui, essa é uma situação interessante, ouvir essa frase desse momento, né, de pandemia,
que nós dizemos o seguinte: todos nós estamos numa tempestade, estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Os barcos são completamente diferentes, por isso é que nós temos que nos proteger, ou temos que entender a lógica. A tempestade é igual para todos, mas o barco não é igual para todos. Então, por isso é que nós, para não que haja esse desequilíbrio, nós temos esse entendimento. Eu sou um defensor dessa lógica, repito, do direito, da expectativa, da negociação, abrir essa questão. Tanto que eu introduzi num projeto de lei da minha autoria, que foi aprovado aqui na Câmara, na relatoria do deputado Isnaldo Bulhões, e hoje encontro no Senado, falando de suspensão legal e falando de negociação preventiva. E depois, aí sim, os instrumentos que existem para recuperação judicial e falência. Mas eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Um pouquinho, só fazer alguns comentários. Eu estou plenamente de acordo com essa visão do deputado Hugo Leal, e nós que somos advogados, que lidamos diariamente com o Poder Judiciário, sem absolutamente nenhuma crítica ao Poder Judiciário, muito pelo contrário, sabemos como que o Judiciário está atolado de processo, e pelo menos na minha visão, na minha vida de advogado também, eu desestimulo os meus clientes de judicializar qualquer questão. Eu sempre prezo pela tentativa de conciliação, tudo, logicamente, naquilo que for possível, né? E hoje nós já temos diversas possibilidades, seja através das câmaras de arbitragem, seja o próprio CPC de 2015, que trouxe a possibilidade enfim, trazer as formas alternativas de solução consensual, que eu acho que são medidas fundamentais para tentar resolver essas questões. Porque o contrato, quando ele se torna inflexível, se ele não possibilita que você... se ele não traz mecanismos de você resolver o problema sem ter que judicializar e sem ter que fazer uma nova licitação, eu acho que você torna o contrato excessivamente... na verdade, você torna o processo licitatório talvez um pouco mais prejudicial do que vantajoso, porque vão acontecer circunstâncias, como está acontecendo agora, que é a situação da pandemia, que talvez seja melhor fazer uma renegociação do contrato, logicamente, não deixando de observar todos os parâmetros do processo licitatório, que é para depois não surgirem questionamentos sobre desvirtuar da licitação, de violar o princípio da licitação e etc., mas que seja possível manter a concessão ao invés de ter que fazer uma nova, porque um processo licitatório, principalmente um processo de licitação para uma concessão, não é um processo simples e não é um processo barato, né? Então, eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao ponto que o Rafael levantou sobre a questão dos acordos substitutivos, tá? Na agência reguladora, na AGETRANSP hoje, nós já temos um parecer favorável, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado, possibilitando a conversão de multa em investimento, tá? Nós estamos evoluindo bastante sobre esse tema, e eu acho que isso é um tema fundamental e talvez seja um marco na gestão atual do Conselho Diretor da Agência Reguladora, que é regulamentar isso no âmbito da agência, tá? Parece que surgiram algumas questões de divergência de interpretação dentro do parecer, que nós entendemos que seja melhor esclarecido pela Procuradoria-Geral do Estado, mas que em breve já está em vias de se elaborar uma minuta de resolução, que será, logicamente, respeitado lá o processo de consulta pública, etc., mas que acho que vai ser um grande avanço para a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de possibilitar a conversão de multa em investimento, né, que depende, logicamente, de uma regulamentação. Então, acho que são esses pontos que eu queria abordar. Eu queria falar muito mais, mas, enfim, vamos respeitar o espaço do amigo. Fala aí um pouco você, Rafael. Mas eu acho que a gente vai ter bastante, ainda temos um tempo bom aí para debater, que vai ser a parte boa, né? Bom, em relação à pergunta da Daniela, em relação à incompletude, né? O direito administrativo brasileiro, ele partia da lógica de que existiria um contrato neoclássico, ou seja, um contrato perfeito e que não existiria assimetria de informações, condutas oportunistas e que o contrato seria completo. Depois, com o desenvolvimento dos contratos de concessão, começou a ser incorporada a teoria dos contratos incompletos, ou seja, é impossível você prever no ano 1
que você celebrou um contrato de concessão que vai acontecer no ano 30, ainda mais se esse ano 30 for 2020. Então, os modelos de contratação, eles começaram a se basear na teoria dos contratos incompletos, o que é muito salutar. E aí foram desenvolvidas matrizes de risco exaustivas, né? Hoje você pega um contrato de concessão de aeroporto, de concessão de rodovia, mas tem risco ali, tem 300 riscos repartidos entre as partes. Eu acho que nós fomos de um extremo ao outro. A gente tinha a teoria das áreas, risco ordinário e extraordinário, que deixava a questão num aspecto subjetivo, e depois fomos para um contrato de concessão em que todos os riscos foram previstos num exercício de futurologia. O que eu acho? Qual é o caminho que eu acho para os próximos anos? Não são contratos que prevejam na matriz de risco a pandemia. São contratos flexíveis, que prevejam que em momentos de incerteza as partes podem negociar. Eu acho que o que a gente tem a aprender desse momento não é detalhar mais a matriz de risco, porque isso dificulta ainda mais o equilíbrio do contrato. E sim dizer o seguinte: em situações que não puderem ser previstas pelas partes, abre-se a possibilidade de uma ampla renegociação contratual. Em relação ao judiciário, eu vou me filiar aqui, como sempre, ao entendimento do professor Carlos Ari, que está gravando uns vídeos super interessantes agora no YouTube, não sei se vocês têm visto, e num ele falou sobre a interferência do Poder Judiciário em tempos da pandemia. O professor Carlos Ari diz o seguinte: a melhor forma agora de o Judiciário agir é na contenção, porque haverá uma corrida ao Poder Judiciário. Então, cada um vai querer o direito primeiro que lhe assiste. É a história do pirão, né? Eu nem me lembro a história do pirão, mas enfim, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Em termos leigos, é isso que vai acontecer com essa corrida ao judiciário. Só que há um problema, eu acho, econômico, jurídico, das questões das concessões serem resolvidas pelo Poder Judiciário. Como é um contrato incompleto, existe uma assimetria de informações muito grande entre as partes, o regulador e o judiciário. Por mais que o juiz seja preparado, ele não tem a expertise técnica do regulador e ele vai ter uma dificuldade adicional de saber o que as partes queriam quando celebraram o contrato. Ou seja, o que eu disse na minha apresentação, a manutenção das condições do contrato. Em razão dessa assimetria, a intervenção do judiciário ela pode causar mais desequilíbrios sistêmicos do que equilíbrios no contrato de concessão. Razão pela qual eu acho que, primeiro, a função da agência reguladora ela vai ser fundamental para equacionar essa questão. E, sobretudo, porque a agência, em razão da expertise técnica e por se tratar de uma entidade insulada de influências políticas, ela tem uma menor assimetria de informações com as partes do contrato. Então, ela pode ajudar melhor esse contrato incompleto a ser colmatado no tempo. Então, eu sou contrário à intervenção do judiciário, para além do fato dele estar assoberbado, ainda mais no momento de crise, pela questão do farinha pouca, meu pirão primeiro, que pode gerar distorções sistêmicas nas concessões de infraestrutura, e, em terceiro momento, pela questão da assimetria de informações, que é muito grave em relação a uma decisão do Poder Judiciário num contrato de concessão. Como a gente tem tempo para debater, eu queria aqui provocar vocês para uma questão que vem me atormentando muito nesse momento. Existem duas providências que precisam, na minha opinião, ter tratamentos distintos, e eu queria ver a opinião de vocês. Um é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão inteiro. Aquele contrato que estava indo bem, aquele contrato que estava indo mal. O ministro Tarcísio até disse que a Covid não vai ser uma tábua de salvação para as concessões que já eram inexequíveis, né? Muito bem, esse é o equilíbrio total do contrato de concessão. Mas existem concessionárias, e muitas delas, que vão precisar de aportes financeiros imediatos para não quebrarem. Ou seja, ainda nem que seja... Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma iniciativa de uma proposta de subsídio que não chegou a ser aprovada aqui no parlamento, para a manutenção dos custos, né, para a manutenção do serviço público
essencial prestado pelos contratos de concessão. Como é que vocês veem isso? É possível um socorro emergencial e depois isso ser levado em sede de reequilíbrio? São coisas distintas? Como é que a gente faz para uma solução emergencial para uma concessionária que vai parar daqui a 2 meses, daqui a 1 mês? Como é que a gente consegue equacionar isso no âmbito do contrato de concessão? É um desafio que eu venho enfrentando e eu queria ouvir a opinião de vocês. Bem, eu acho que esse realmente é a pergunta de R$1 milhão, Rafael, e acho que ninguém está conseguindo responder isso, tá? A grande realidade, e o que eu tenho visto habitualmente, é o pedido de socorro ao Estado, né? Infelizmente, o Estado, especialmente o Estado do Rio de Janeiro, né? Você é do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal é do Rio de Janeiro, nós sabemos a grande crise que o Rio de Janeiro vem passando nos últimos 5, 6 anos. Isso não é da pandemia. A pandemia só agravou a situação. Então, eu acho que é basicamente inviável que o Estado consiga, de alguma maneira, tirar algum dinheiro do seu caixa, precisando tanto da saúde, na educação, na segurança, etc., mesmo sabendo e reconhecendo que o transporte público é fundamental justamente para poder manter, né, os enfermeiros, os policiais, os alunos de colégio e etc. Então, eu acho que isso é um ponto muito difícil, não existe uma solução muito mágica para essa questão. Por outro lado, eu acredito também que possa haver uma certa articulação, né, entre o Estado, município e governo federal para que se criem mecanismos de subsidiar a concessionária nesse período, né? E é lógico, e não é um dinheiro dado para a concessionária, um tapinha no ombro, tchau. É um dinheiro que vai ser, logicamente, incluído em eventual pleito de reequilíbrio ordinário, né? Então, esse valor que for recebido pela concessionária, se receber do poder concedente, deverá, sem sombra de dúvidas, ser contabilizado no eventual reequilíbrio. Mas, pensando de maneira mais objetiva e prática, eu acho, do meu ponto de vista, Mário Eduardo, como advogado, que eu acho muito difícil que o Estado tenha condições de colocar dinheiro dentro de uma concessionária. E que a alternativa parece que tinha um plano chamado Plano Mansueto, que ia viabilizar o financiamento do banco do BNDES. Eu posso estar falando eu posso estar equivocado aqui, eu peço por gentileza se o deputado Hugo Leal puder me corrigir. Mas eu acho que tinha esse plano que ia viabilizar um socorro às empresas, né, não às concessionárias exclusivamente, mas às empresas de modo geral, e isso iria dar um pouco de fôlego. Então, eu peço um pouco do auxílio do deputado Hugo Leal para me ajudar nesse momento. Na realidade, nós temos que falar de concessões e concessões, né? São várias maneiras ou vários tipos de concessão, né? A gente está falando aqui das federais, é que me afeta mais, afeta porque é onde eu fiscalizo, onde eu discuto, seja na área portuária, seja que é a ANTAC, seja na área aeroviária, que é a ANAC, a NTT, que é rodoviária e ferroviária. Então, são agências que eu dou no dia a dia, a gente faz um acompanhamento, os órgãos de controle, especialmente o TCU, têm ocupado um espaço cada vez maior, exatamente por dificuldade encontrada em algumas dessas agências em enfrentar algum desses temas, e isso foi palco aqui de várias discussões. Agora, vamos partir para essa outra questão, que aí, Mário Eduardo, é uma questão da concessão dos transportes públicos. Este daí nós temos que encarar ele como um fator social. Né? É uma lógica que a gente tem que enfrentar. Acabou aquele período, aquela época que você falava de transporte público e que o fator de financiamento era só a tarifa. Não dá para falar mais nisso, não é? Você tem que tratar a questão do transporte coletivo, público, de passageiros, como a importância que é a questão da saúde, que é a questão da educação, claro que em outros parâmetros, em outra métrica. Então, não adianta você achar que, se você fez o poder concedente,
fez a concessão e está resolvido o problema que o problema do empresário, que se vira, e você dá isenção, e você dá desconto em tarifa, ou aprova leis, principalmente, que tiram, né, que apresentam ali as pessoas, os que não vão pagar a tarifa, e as pessoas esquecem que quem está pagando a tarifa é especialmente aquelas pessoas que mais precisam do transporte público. Então, fontes de financiamento tem que acontecer, sim. O Estado do Rio de Janeiro está com dificuldade. O que eu fiz essa semana, nesse final de semana, uma discussão com o secretário de Transportes do Rio de Janeiro, de Minas, de Pernambuco, de São Paulo, falando exatamente sobre isso. Então, é muito cuidado, né, porque são tipos de concessões, apesar de buscarem a mesma linha, que concessões de um apelo. Acho que esse aí, o apelo é muito mais um apelo social, porque o impacto da tarifa gera, né, além de gerar dificuldade, gera restrição até de acompanhamento. Mesmo que você tenha, por exemplo, o Vale Transporte, mesmo que você tenha a modernização do sistema com bilhetagem eletrônica, é o que mais está acontecendo. Então, ou seja, hoje o seu modo de fiscalizar mudou, o poder público tem que mudar também a sua forma de fiscalização e a forma de interação com esses agentes. Tem sim, foi disponibilizada uma linha específica só para essa questão do transporte de passageiros, urbano, né? Urbano e também interestadual. E o internacional, ele coaduna com a responsabilização da NTT, mas aí é só questão de fiscalização. Mas o grave mesmo foi o transporte passageiro urbano, que foi o mais impactado, porque ele teve que manter frota com menor número de passageiros, ou seja, o custo continuou com valor menor de tarifa, com a mesma tarifa e com menos passageiros. Então, uma equação que não tem condição de fechar. Mas aí, na minha avaliação, não só a abertura de crédito para esse caso, mas buscar fonte de financiamento. A fonte de financiamento que nós temos, e já foi objeto de debate e discussão, é a CID, que é aquela intervenção econômica nos combustíveis, ou seja, quem compra combustível tem que financiar uma parte desse transporte público. E aí, com forma clara, transparente, como você disse, Mário, com a participação dos órgãos de controle, nas planilhas, nos documentos. Isso não é nenhuma bicho de sete cabeças. Tem que fazer um enfrentamento desse tema e saber o que pode ser o financiamento, o que o poder público pode desonerar, o que o poder público pode participar, para que não fique nas costas, principalmente do trabalhador, nesse tema, que eu considero um tema muito mais social. Os demais são atividade econômica como qualquer outra, né? Como tem um impacto no usuário, que a gente falou aqui rapidamente da questão das rodovias e dos pedágios, mas é uma outra circunstância, né? Quem se utiliza dele. Mas, de uma forma indireta, né? Quando a gente fala poder público, quem acaba financiando somos nós. Mas aí nós temos que estar dispostos a fazer esse debate de forma clara, transparente e aberta. E aí sim, concordo com você. E concordo, teve até eu vi uma das perguntas aí, as pessoas têm assim, um certo receio, né? Os agentes, os gestores, de fazer qualquer tipo de negociação, principalmente nas agências reguladoras, até porque depois vem a responsabilização. Então, por isso, não. Vamos fazer de forma mais aberta, mais clara, mais transparente possível, trazendo, inclusive, os órgãos de controle. Claro que eles vão ter sempre a visão posterior, a avaliação, mas com mecanismos que possam identificar essa qualidade da transparência e a qualidade dos dados, né? Para evitar, mais uma vez, o que eu acho que é consenso aqui, judicialização. Daniela, acho que você tinha uma pergunta. Só antes da Daniela fazer a pergunta, eu queria fazer um último comentário sobre esse tema. Eu estava conversando na ABAR hoje de manhã e também, como disse o Mário, é a dúvida de todo mundo, né? O que eu faço agora em relação ao provimento emergencial? Bom, sugestão, né? O que eu também venho pensado. Por exemplo, se eu entrar com uma revisão extraordinária agora, até julgar uma revisão extraordinária, o serviço já quebrou, né? Então, a revisão extraordinária ela não parece ser um mecanismo adequado para o momento. Eu penso que, eventualmente, a agência possa apurar um fluxo de caixa da pandemia, como algumas já vêm fazendo, ou seja,
investigar quais são os prejuízos efetivos que a concessionária vem tendo, quais são os riscos de interrupção do serviço e notificar para que o poder concedente, ele sim, não a agência, adote as medidas emergenciais. E depois essas medidas possam ser levadas para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro. Se o poder público, se a concessionária disse que precisa de 100 milhões por mês para operar o serviço, mas na verdade ela precisa de 50, isso depois tem que ser levado para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro. Mas eu acho que o papel da agência, nesse momento, eu acho até um papel inédito, né? Pelo menos eu não conheço esse papel, seria expedir um ato declaratório do prejuízo e do risco do serviço, como regulador, e daí notificar o poder concedente para que ele, poder concedente, parte contratual, possa adotar as medidas cabíveis. Pode se abrir uma linha de financiamento, ou um subsídio e tal. Vocês acham que essa postura do regulador ela é viável, embora seja nova, né? Porque geralmente você está acostumado com revisão ordinária, revisão extraordinária. Como é que vocês veem essa mudança? Como se fosse um ato administrativo composto, né? Um do regulador reconhecendo o prejuízo e o perigo, e o do poder concedente realizando uma medida de reequilíbrio emergencial a ser apurada futuramente. Rafael, o meu único medo nessa questão é que, como eu já disse no primeiro momento, infelizmente, os efeitos da pandemia, os efeitos econômicos ainda não estão consolidados. Então, nós não podemos dizer que hoje, até maio, está apurado o valor X. Infelizmente, e Deus queira que não, mas existe boato de uma nova onda de epidemia no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vai ter que voltar a ter restrição social mais ainda. Então, essas questões de você não saber até quando vai, não ter um período fechado, porque como seria isso? Uma análise mês a mês, eu acho que isso tornaria um pouco inviável. Eu acho que o risco da gente ter um problema no futuro com relação a esse ponto é muito grande, porque, na verdade, nós estaríamos fazendo uma revisão extraordinária só com relação à demanda. Mas a demanda ela é volátil, né? Por exemplo, há 2 semanas teve um aumento muito grande de demanda em alguns modais no Rio de Janeiro. Mas na semana seguinte, na verdade, no dia seguinte ou 2 dias depois, teve uma queda vertiginosa. Parece que voltou o pico da epidemia, mas, na verdade, não tinha acontecido nada. Então, essa instabilidade cria uma insegurança, não só jurídica, mas uma insegurança de números que você cria uma dificuldade muito grande. Por isso que eu acho que, nesse momento, apontar um número vai ser muito complexo, mas é uma hipótese a ser construída. Mas, sem sombra de dúvidas, volto a dizer mais uma vez, não pode simplesmente a agência ficar exercendo esse papel sozinha. Eu acho que precisam ter todos os atores empenhados em resolver esse problema. Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, na defesa dos usuários, que isso também é muito fundamental. Temos diversos questionamentos nesse sentido. Então, eu acho que existe um somatório de forças aí, e eu acho que o seu papel como professor e doutrinador, acima de tudo, é elaborar boas sugestões, né? Então, eu acho que tudo é válido, tem que a gente só encontrar o meio termo, porque hoje em dia não existe certo nem errado. Está todo mundo ainda tentando construir uma tese jurídica que seja acatada e que garanta uma estabilidade tanto para o Estado quanto para as concessionárias e para os agentes, agência reguladora, e para os agentes públicos, que no final das contas vão botar o CPF num eventual reequilíbrio, que aí essa é a grande preocupação. Tá? Então, a minha visão sobre esse assunto é mais ou menos nesse sentido. A minha resposta vai ser bastante curta e objetiva. A agência reguladora serve para regular. O papel dela seria essa. O que vem acontecendo ao longo dos anos, exatamente esse temor, porque eu estou falando isso também no plano nacional. Ela foi deixando espaço, foi tendo uma outra função, uma outra lógica, talvez não sei qual é a característica de captura ou não quero fazer esse debate aqui, mas é que ela perdeu esse espaço, né? Virou, em alguns casos, virou uma agência de governo, em outros casos deixou de fazer, virou uma defesa de interesse. Então, a gente tem que avançar nisso, avançar na consolidação desse trabalho. E aí, o que precisa agora? Restabelecer, eu vou chamar de reaprender a andar. Reaprender a andar é trazer os órgãos de controle, fazer uma discussão mais clara, mais transparente,
Porque hoje ninguém vai querer botar, como disse o Mário, vai querer botar a sua digital ali, fica com medo. Não, vou regular, depois vão me questionar. Não, então vamos saber o que é melhor para a população, vamos saber o que é melhor para o contrato, vamos saber melhor para o usuário, vamos saber o que é melhor para o poder concedente. Veja, o professor Rafael, o que nós estamos nos deparando nessa circunstância aqui é que o papel do órgão regulador, que o papel é exatamente fazer a regulação, ele não é um órgão de governo, ele não é do concessionário, ele tem que olhar todos esses interesses, concessionário, o poder concedente, os usuários, e fazer exatamente esse meio de campo, essa mediação, que é chamada regulação. O que aconteceu é que essa regulação passou a ser tão questionada por outros órgãos de controle, talvez por ausência de uma independência, de uma autonomia dessas agências, que nós estamos aqui fazendo esse debate, infelizmente, que nós já poderíamos estar muito mais maduros para poder enfrentar uma circunstância como essa. Dani, bola com você. Temos alguma pergunta para a gente fechar os trabalhos? Temos sim, temos uma pergunta que é sobre um tema que é muito caro, né, para o poder público, que fala sobre o compliance, né? Então, eu farei a voz agora do nosso participante, Alexandre Leite, que ele fala, né, que a questão de negociar pode gerar alguns problemas de ordem prática, né? Quais seriam os parâmetros de negociação do agente público, se teríamos um setor, né, para cada um, e como que seria feito o controle para evitar casos de corrupção? Quem gostaria de começar a responder? Deputado, Mário. Não, eu já falei, eu acabei de falar sobre isso, eu acabei respondendo a pergunta do Alexandre Leite em outras formas. Quem deveria fazer isso é o órgão regulador, é óbvio que é. Mas o que aconteceu? Vou citar um caso hoje, né, do dia que nós estamos fazendo esse debate. Houve uma intervenção na ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, aqui em Brasília, no afastamento de um superintendente de outorgas, porque detectou-se que houve uma mudança, um avanço patrimonial que não tinha justificativa, uma determinação, inclusive, do próprio ministro da infraestrutura. Veja onde nós estamos, né? O órgão regulador que tem o poder de fiscalizar acaba sendo fiscalizado porque não fiscalizou o que deveria ter sido feito, que era seu papel. Então, o que nós voltamos? Então, temos que voltar para a sala de aula, e voltar para a sala de aula é voltar a entender qual é o papel da agência reguladora, dos órgãos reguladores. O amadurecimento, a independência, a autonomia com transparência e com racionalidade. É o que nós temos avançar nisso. Por que há uma grande reclamação dos tribunais de contas, seja do Estado, seja da União? Intervenção, eles estão interferindo. Interferindo porque deixaram de fazer o que era o primor deles, o que era o conceito básico. E por isso que, às vezes, há essa intervenção. Então, por que não há? Por que não seja mais claro, mais transparente? A lei, quando fala em prorrogação de contrato, eu, por exemplo, conceitualmente, quando foi votada essa medida provisória, que discutia a medida provisória 752, eu fui frontalmente contra qualquer tipo de prorrogação de contrato. Mas a lei eu fui vencido e a lei 13.448 foi aprovada. Então, tá bom. E qual é a forma, qual é o modus operandi da prorrogação de contrato? Como é que você faz esse enfrentamento? Coloca as regras claras. Não pode ser... Vamos fazer uma audiência. Recentemente, a gente teve audiências aí para poder falar sobre as novas licitações. Dar um exemplo. A audiência era sobre a Dutra, rodovia Presidente Dutra. A audiência foi no hotel em Copacabana. Qual a lógica? A Dutra passa pelo hotel em Copacabana, você tem que fazer ao longo da rodovia. Você tem que fazer nos municípios que são limítrofes, que são lindeiros. É isso que é a lógica. Você tem que ouvir as pessoas. Quando você não quer ouvir, você se centraliza. Fez uma discussão em Brasília, uma no centro, no Zona Sul do Rio de Janeiro, e outra no centro de São Paulo. Desde quando a Dutra passa por lá? Você tem que ouvir. Por isso que eu estou falando. Acabar. Nós temos que fazer esse enfrentamento de forma muito clara, transparente, e aí esgotar. Não adianta ficar fazendo planos e planejamentos, e aí fala do poder público como um todo, fechados, e depois, na hora que vai fazer a discussão da audiência pública, é só uma formalidade. Enquanto a audiência pública for só uma formalidade, nós vamos enfrentar o que nós estamos enfrentando. Isso é mais do que uma teoria, isso aqui é um desabafo. Desculpa. Não, eu acho que do real
já falou perfeitamente, eu endosso todas as palavras dele. Talvez fosse o caso, Rafael, e aí surge uma ideia, talvez não para agora, que acho que não teremos tempo hábil, e parece que a agenda no Estado de Janeiro está diferente. Mas pensar, de repente, um novo marco regulatório para o Estado do Rio de Janeiro. Nós não tivemos uma lei aprovada, se não me engano, 2018 para 2019, sobre as agências reguladoras federais. Talvez fosse o momento de pensar em elaborar um projeto de lei, né, a ser encaminhado ao Poder Executivo, para apresentar dentro da Assembleia Legislativa um novo marco regulatório das agências reguladoras aqui do Estado do Rio de Janeiro. Porque eu acho que, sem sombra de dúvidas, não quero achar que com isso eu vou amarrar todas as lacunas e todas as hipóteses, muito pelo contrário. Eu acho que se não tiver um nível de discricionariedade, de flexibilidade para o gestor público poder negociar o que nós já dissemos aqui agora há pouco, né, e achar soluções alternativas aos contratos de concessão, vai tornar inviável, vai engessar algo que nós não queremos que fique engessado. Mas, logicamente, isso vai conferir maior segurança jurídica, vai talvez trazer dispositivos que dê mais atenção à questão do compliance, enfim. E aí, mitigar essas questões, que é lógico, sempre vai ter questões oportunistas, sempre vão ter pessoas que vão aproveitar da situação para ter um benefício. Então, nós temos que encontrar caminhos onde isso seja mais mitigado, e talvez num projeto de lei que tenha algumas previsões nesse sentido, e trazendo os outros atores como órgãos de controle, seja um passo importante para a gente avançar nesse sentido. Acho que é isso. Só fazendo um comentário final, que o nosso tempo está acabando aqui, sobre a pergunta do Alexandre. Eu acho que, primeiro, a Lindb tentou endereçar esse problema dizendo que o agente público só vai ser responsabilizado no caso de dolo ou culpa grave. Então, justamente para tentar resguardar o CPF dos agentes públicos que realmente estão muito expostos. Mas isso é pouco. Eu acho que num momento como esse, eu acho que, como disse o Mário, a gente e o deputado Hugo Leal, a gente tem que fazer uma comissão com os órgãos de controle para conferir segurança jurídica a essa renegociação. E, eventualmente, Alexandre, eu acho que talvez tenhamos que ter normas regulatórias para cada contrato. Esse contrato vai ser negociado da seguinte forma, com base nas orientações do Tribunal de Contas e da agência reguladora, nos seguintes termos. E, a partir de uma normatização concreta, renegociar o contrato. Eu também acho, Mário, assim, eu sou muito entusiasta que o Rio de Janeiro tem uma nova lei de agências reguladoras e uma nova lei de concessões também. Eu acho que a gente precisava modernizar a nossa legislação e não repetir só a legislação federal. Eu tive a oportunidade aí, a convite do deputado Hugo Leal, assim como você, discutir a nova lei de concessão federal. Eu espero que nos próximos anos a gente possa discutir a nova lei de concessões do Rio. A gente tem uma lei de 97, algumas leis de 98, mas elas não dão conta desses desafios. E eu acho que para tentar resguardar o CPF, a gente vai precisar de norma, né? No Brasil, a gente precisa de norma para evitar responsabilização. Então, vai dar um trabalho danado, mas eu acho que as agências vão ter que disciplinar essas negociações por normas de efeitos concretos de cada contrato, com o amparo dos tribunais de conta. Mas a Lindb, eu acho que a gente consegue salvar o CPF do Mário. Bem, como diz um amigo meu, no Brasil, até o passado é incerto. Então, se Deus quiser, não vamos ter certeza que não vai acontecer nada e, enfim, vamos passar por esse momento o mais breve possível. Daniela, o que... Pois não, professor Hugo. Fale, Não, olha Hugo. só, não tem problema, pode chamar de professor, de doutor, chama Era de uma Hugo, aula. porque... Não, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que isso ajuda. Me chama de Hugo, porque é o nome que veio na certidão de nascimento e com certeza que será o nome que vai para a certidão de óbito. Então, todas as outros títulos vão ficar por aqui. Então, é Hugo, que é o nome de batismo e que está na certidão de nascimento. Deixa eu deixar claro aqui, aproveitar essa fala, essa provocação que o professor Rafael fez, eu vou aceitar essa provocação, eu aceitaria discutir aí, para o Rio de Janeiro, uma nova lógica desse sistema aí, dessa questão da regulação. A exemplo que nós tivemos aqui, esse projeto 13.448, na iniciativa que for, né, do Estado, eu me proponho a fazer esse debate e até sugerir, porque eu também não entendo que a legislação federal não é a perfeição ainda, quer dizer, não é a perfeição, não é o que eu desejava para essas questões de renegociação e relicitação. Mas acho que a proposta que foi feita é interessante, aceito.
para o debate. Conseguimos um padrinho, Rafael, aí. Vamos trabalhar, né? Vamos propor os projetos de lei aí, ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa vida, né? Com certeza o tema não se esgota, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Tiveram alguns comentários e umas perguntas finais, mas por causa do nosso tempo elas serão endereçadas também para os palestrantes. Eu quero agradecer a todos os participantes, tá, pela presença, e também agradecer pelas contribuições dos nossos ilustres palestrantes aqui hoje, tá bem? Com certeza, acho que vai ter que ter um outro webinar, provavelmente, né, de como vai ser feito esse reequilíbrio econômico, né, dessas concessões, né? Como é que vai ser esse desafio na prática? Tá? Eu quero agradecer muito a participação de vocês, tá bem? Eu quero agradecer e mandar um abraço para minha amiga, professora Constança. Eu também vi que ela estava participando aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela presença e pelo debate. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos. Deputado Hugo Leal, Daniele, Rafael, foi uma grande satisfação. Muito obrigado. Tá? Um abraço.